esse dom de profecia, no sentido de pregar, de denunciar as injustiças, ou contempla também fenômenos anômalos como clarividência, Nada disso. pré-cognição, Não. simulcognição. Segundo Paulo e segundo o Novo Testamento, o profeta exorta, consola e edifica. Exorta, consola e edifica. O problema que nós temos é o seguinte: a gente tem a Bíblia, mas aí, se você pegar qualquer dicionário, eu tenho aqui em cima da minha mesa o dicionário Wise, que eu trabalho com dicionários. Bem que hoje na internet tem tudo, né? Uhum. Mas se você colocar a profecia, os dicionários vão aparecer assim: predizer o futuro. Na Bíblia, a profecia não é predizer o futuro. Isso é outra coisa. Predizer o futuro não é profecia bíblica, entende? O profeta bíblico é aquela pessoa que consegue olhar o futuro por ele ser uma pessoa tão inserida no seu contexto, tão dentro do contexto, tão ligado ao povo, tão conectado com as agruras da vida, que consegue enxergar o futuro. Jesus Cristo. Jesus foi assim. Jesus era um grande profeta, também João Batista e outros, né? Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, a ideia é essa. Ou seja, a profecia é você pregar, edificar, consolar e exortar. Paulo fala nessa mesma lista aí, parece que tem o dom da exortação. Nós entendemos mal o dom da exortação. Outras traduções do grego, exortar é você incentivar, é apoiar, é estimular a pessoa. Né? Porque essas traduções nossas hoje em dia, apesar de que a tradução do Almeida é muito boa, mas a gente tem que buscar outros recursos para poder ver o que significa isso no contexto, de fato, do dom, né? do carisma que você recebe. Mas você entende que não há pessoas com dons assim, de experiências estáticas, assim, que não são comumente vistos, pessoas que recebem recebem sonhos proféticos no sentido usual, né, como uma pré-cognição, uma retrocognição, pessoas que têm visões. Eu não creio nisso. A pessoa que começa a falar muito de sonho, ela come uma feijoada e depois vai dormir e sonha pra caramba, etc. e tal. Nesse sentido, não. Eu entendo que existem dons, como o Paulo fala, o dom de línguas, etc., o dom de cura, que é uma ação espiritual de Deus. Isso sim eu entendo. Agora, esse negócio de eu não aceito essa ideia de prever futuro, de ficar vendo a vida dos outros, etc. e tal. Isso aí não é algo com o qual eu me sinta bem nesse sentido. Respeito, né? Quem pensa, crê, mas não vejo dessa maneira. E aí, Luana? Vamos ver o olhar de uma pentecostal. Bom, aí tem outro detalhe, né? Então, esses dias eu estava dando uma aula sobre Elias e Eliseu, né? O que isso tem a ver com Paulo? Absolutamente nada, no primeiro momento. Mas é interessante que a gente tende a pensar no senso comum, talvez por conta desse equívoco mesmo da profecia estar muito envolvida com essa questão de, assim, no popular, mãe de Ná, bola de cristal, quem lê cartas, adivinhação do futuro, alguma coisa mais assim na linha do que as pessoas falam místicas, né? Assim, tipo, vamos ver o que está acontecendo, vamos consultar ali. E que teologicamente é complicado, assim, porque é uma certa... É como se você não fosse senhor da sua própria vida, o destino, os astros, ou qualquer outra coisa que seja que define aí a sua trajetória e tudo mais. E quando a gente vai, por exemplo, a gente vê os profetas anteriores na tradição judaica, a gente vê que tinha essas questões de profecia, de profetizar, e que tinha esse movimento estático, de pessoas que tinham alteração de consciência, até mesmo indução por danças, por questões de... né, de chás, enfim, de coisas que geram uma certa alteração aí da consciência. Então, esse fenômeno, ele existe, eu acho que a gente não pode negligenciar que ele exista. O problema é que, às vezes, na tradição pentecostal, isso ficou muito evidente e assim, parece que a profecia,
ela acaba se sobressaindo em relação aos demais dons. Por exemplo, o dom de línguas e o dom da profecia. Como se esses dons fossem, assim, superiores aos demais, porque o profeta, ele tem poder para apontar, para dizer, mas assim, geralmente essa profecia que é vista, um profeta, por exemplo, da atualidade, é uma linha muito tênue entre, de fato, muitas coisas podem soar como um certo charlatanismo, no sentido de que, por exemplo, o que o profeta profetiza sempre tem a ver com bens materiais, sempre tem a ver com questões muito egoístas, no sentido de algo que não tem a ver com o comunitário. E quando a gente vê o dom é para servir, o dom ele se dá na relação comunitária. Então, até que ponto esses que são considerados profetas são, de fato, os profetas dentro de um conceito, de uma conceituação bíblica? E aí, então, a gente tem que rever isso, né? Mas, assim, que existe. A própria tradição apocalíptica, essa questão visionária, ela está presente na narrativa bíblica. Agora, como que isso se atualiza hoje nesses movimentos, em determinados cultos, é que a gente precisa ter um certo discernimento para que a gente não caia no senso comum de achar que tudo é profecia e banalizar o conceito, que é um conceito muito rico e que envolve aí muita crítica social e que envolve justiça e que envolve uma certa seriedade. E assim, vai ser profeta de fato, todo mundo quer ser profeta, mas assim, vai ver os profetas que amaldiçoavam o próprio dia do nascimento, como Jeremias, e que eram porta-vozes ali da boca e da experiência de Deus, e que sofreram horrores por serem profetas, né? Tem até um judeu que eu gosto de ler, que é o Abraham Joshua Heschel, que ele fala do aspecto da fenomenologia dos profetas. Como que é você ser afetado por Deus, pela divindade, tendo que seguir à risca aquilo que Deus falou para você, mais especificamente os profetas clássicos, ser a própria boca de Deus. Isso na cognição, na vida, na existência do profeta é muito intenso, porque é como se ele não tivesse domínio sobre si, ele fosse afetado por essa divindade, ele tivesse que fazer o que esse Deus quer. Então, assim, esse conceito de profecia está muito distante do que a gente considera hoje por profecia.